Quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Para você que está chegando, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui nessa noite. Hoje é uma noite super especial. Gente, nós chegamos em dois marcos muito importantes. O primeiro deles, 1 ano de lives. Eu estava olhando aqui, fui olhar a data da primeira live, estava fazendo isso antes de entrar nessa live aqui, tem 3 minutinhos, e eu percebi que nós fizemos 1 ano exatamente na quinta-feira passada. Olha só que bênção, gente. No dia 14 de setembro de 2022, nós tivemos a nossa primeira live aqui no Instagram. Se você estava presente naquele dia, coloca aí nos comentários, eu estava! A gente vai fazer camisetas depois, brincadeira, gente. Mas olha que bênção. E é mais importante ainda, porque hoje nós alcançamos a live de número 50, nossa 50ª live, justamente nessa noite. Então, um ano de lives, live de número 50, olha só que bênção, né? Deixa eu agradecer a presença de todo mundo aqui. Ó, tem gente aqui que tava, né? Paulinha tava na área, Xande estava aqui também, minha mãe estava por aí, Josh estava também nesse dia, né, Josh? Isso aí, a Vivi, acho que a Vivi estava também com o Rafa. Deixa eu ver, Sassá também estava presente. Ritinha, você estava presente, não estava? Olha que bênção, gente. Glória a Deus. E a gente teve também um pessoal que chegou depois, mas logo no comecinho também, tem acompanhado bastante, né? Olha só que coisa boa. Deixa eu ver quem mais está aqui na área também. Olha a Edna aí, tudo bom, Ed? Como é que tá? Tudo certo? Gente, glória a Deus por esse marco que nós estamos alcançando, né? Uma bênção muito grande. Olha só que coisa. Se eu ouvisse lá atrás, faz 50 conteúdos aí, eu ia entrar em parafuso, eu acho. Mas as coisas, elas são construídas assim, aos pouquinhos, né? Então, se você tem algo que você entenda ser desafiador pela frente, manda bala aí, vai dando um passo de cada vez que as coisas vão acontecendo. Bom, a gente está aguardando aqui, como sempre, aqueles minutinhos iniciais para a gente fazer a nossa oração. E eu vou deixar para fazer uma recapitulaçãozinha depois da nossa oração, né? Até porque eu normalmente apago essa primeira parte quando subo para o YouTube. Então, tô vendo aqui 8h04, agora vamos orar e depois a gente já inicia, já que hoje é um dia de celebração, não? Fecha o seu olho aí se você puder. Senhor, nós estamos tão felizes por estar na Tua presença mais uma vez. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui também. Nós sabemos que o Senhor é o convidado de honra nessa noite e em todas as noites. Nós te agradecemos, Deus. Nós pedimos para que o Seu nome seja glorificado. Nós pedimos para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor traga alegria para aqueles que estão tristes, para que o Senhor traga um renovo para os que estão cansados. Deus, que o Senhor fortaleça os nossos corações nessa noite e que nós possamos sair daqui, desse nosso estudo, desse tempo de meditação, completamente renovados. Em nome de Jesus, amém. Gente, então como eu estava falando, hoje nós chegamos basicamente em 1 ano de lives, nossa live de número 50, olha que precioso, né? Nós começamos lá atrás, no dia 14 de setembro de 2022, nós iniciamos pela série Conhecendo Deus, uma série que nós falamos dos atributos do nosso Deus, não conforme o mundo fala, né? Ah, Deus é amor, pode fazer o que quiser. Não, não é assim não. A gente foi na Bíblia para verificar o que a Bíblia fala de tudo. Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é santidade, Ele é onipotente, Ele é onipresente, onisciente, enfim, nós vimos todos os atributos. E no início desse ano nós começamos aquela série do Panorama Bíblico. E quando eu comecei lá atrás, a minha ideia era fazer assim, em 5 lives, era passear rapidamente pela Bíblia, só para dar uma visão geral, bem geral mesmo, e a gente partir para um tema subsequente. Tanto que na nossa primeira conversa do Panorama Bíblico, na primeira semana desse ano, a gente fechou os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, em uma conversa. Mas olha como as coisas são, né? O Espírito Santo que conduz tudo, e aí o ritmo foi completamente diferente do que o planejado inicialmente. Nós passamos, acho que uns 12 encontros, meu amor, você lembra? Uns 12 encontros talvez aí, só no Antigo Testamento, 12, 14 por aí. Depois nós passamos 2 encontros vendo o período interbíblico, aquele período entre o Antigo e o Novo Testamento, que aconteceu naquele tempo que não é citado na Bíblia. Depois a gente foi para o Novo Testamento, e no Novo Testamento nós
conversamos nós conversamos por 12 encontros sobre os evangelhos. Nós analisamos os evangelhos em conjunto, os 4 evangelhos, porque vimos na ordem cronológica também. E quando chegamos no livro de Atos, mais uma vez, a nossa dinâmica mudou um pouquinho, porque agora nós estamos indo mais a fundo, nós estamos fazendo um panorama completo do livro de Atos, tanto que essa vai ser nossa 8ª conversa, só sobre o livro de Atos. Eu acho que a 8ª conversa sobre o livro de Atos, e nós vamos chegar no capítulo 14 agora, então veja que o nosso ritmo, ele mudou, mas é isso aí, o Espírito Santo vai à frente, a gente só vai seguindo de trás. E como a gente costuma fazer no início de cada conversa, eu vou recapitular o que a gente viu na semana passada, para que você tenha o contexto, para que você não fique perdido. Semana passada, a gente viu o capítulo 13 do livro de Atos, que fala da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo que vai acompanhado por Barnabé. Nós temos um mapinha aqui, eu vou mostrar para vocês já já. Nós vimos que Paulo e Barnabé já é agora, então é já mesmo, né? Olha só, aqui nós temos um mapa, tá? Esse mapa aqui é basicamente onde é a Turquia hoje em dia, tá, gente? Então, você tem uma noção melhor. Só para você ter ideia, olha, aqui está o mapa da Europa, nós estamos nesse retângulozinho aqui, ó. Olha onde está a Itália, olha a Grécia. Então, nós estamos nesse pedacinho aqui, ó, minúsculo assim, não tão minúsculo, né? Mas quando a gente pensa no mapa mundi, é minúsculo. Então, aqui embaixo a gente tem Jerusalém, aqui, ó, a gente tem Antioquia da Síria, e foi daqui que o apóstolo Paulo saiu juntamente com Barnabé na primeira viagem missionária. O Espírito Santo pede para que eles sejam separados para a obra que ele tinha chamado, e eles partem, o primeiro destino deles é a ilha de Chipre, essa ilhazinha aqui, ó. Eles param primeiro na cidade de Salamina, depois eles atravessam a ilha, pregam lá, depois eles atravessam a ilha, vêm aqui para a cidade de Pafos, 125 km de distância aproximadamente. Em Pafos é quando Paulo dá logo uma lapada naquele falso profeta Bar Jesus, e aí a gente tem o procônsul se convertendo ao cristianismo também. De lá eles saem e eles vão para o território, né? Para a terra da Panfilha, continente, era a palavra que eu estava procurando, vão para o continente. Lembrando que até esse momento aqui em Chipre, quem estava à frente da viagem era quem? Era Pedro? Era Paulo? Não, era Barnabé. Barnabé que estava liderando. Mas a partir de Pafos, nós vemos que Paulo começa a usar esse nome Paulo. Ele já tinha o nome Paulo e Saulo. Ele tinha um nome hebreu e um nome romano. Ele começa a usar o seu nome romano com mais proeminência. E aí ele passa a liderar também a missão, né? Aquele grupo que tinha viajado, que era composto por Paulo, por Barnabé e por João Marcos. E logo que eles chegam no continente, eles vêm aqui para a cidade de Perge. Nós vimos semana passada que João Marcos foi embora. Cansou, desistiu, nós não sabemos o que aconteceu. Linha na pipa, vai embora, mas ele não volta para Antioquia. Ele vai lá para Jerusalém, que era a cidade onde a mãe dele morava, possivelmente de onde ele era também, né? Onde ele morava. Bom, logo depois disso, os nossos viajantes vão aqui para cima, justamente para Antioquia. Antioquia agora não da Síria, mas Antioquia da Pisídia, onde muitos se convertem ao Senhor, muitos judeus, muitos gregos, mas depois de um tempo nós vemos que os judeus, aqueles judeus que não creram, eles se voltam contra Paulo e eles decidem então apedrejá-lo. Paulo descobre e ele sai dali e ele vai para a cidade de Icônio. Icônio que está a pouco mais de 150, talvez uns 170 quilômetros aqui, ó. Então sai daqui de Antioquia e vão para a cidade de Icônio. Foi aqui que nós paramos na semana passada, capítulo 13 fechado. Hoje nós vamos começar então do capítulo 14, quando eles chegam na cidade de Icônio, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o comecinho. Aliás, antes da gente ler, deixa eu explicar um pouquinho para vocês, né? Icônio era um centro agricultural e comercial importante naquela época, e lá havia uma forte comunidade judaica, e nós já sabemos qual que era a estratégia de Paulo. Paulo foi enviado para os gentios, mas sempre que ele chegava numa cidade que tinha comunidade judaica, ele primeiro pregava para os judeus. Então ele procurava uma sinagoga, e ele ia até essa sinagoga e pregava para os judeus, e depois de pregar para os judeus, ele saía e pregava então para os gentios, né? E lá havia uma comunidade judaica grande, havia também
os tementes a Deus, os piedosos e tementes a Deus, e os prosélitos. Já vimos que os prosélitos são aqueles gentios que se convertem ao judaísmo por meio da circuncisão. Enquanto os tementes a Deus, quando Atos fala tementes a Deus, são aqueles gentios simpáticos ao judaísmo, mas que não chegam a circuncidar. E aí ele chega lá e ele prega de modo tal que uma grande multidão se converte. Uma grande multidão, tanto de judeus quanto de gentios. Mas, novamente, uma parte daqueles judeus que não crê incita o povo a se levantar. Parece muito com o que aconteceu em Antioquia. Parece muito, né? Já deu para entender, acho que já deu para perceber que na igreja primitiva, quem mais fortemente se opunha ao cristianismo eram os judeus, certo? Mas apesar dessa resistência daqueles judeus, olha o que nós lemos aqui no versículo 3, capítulo 14 de Atos. Ó. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Então, mesmo com esse povo aí se incitando contra Paulo e Barnabé, eles passam muito tempo ali, e a gente vê que o Espírito Santo capacita Paulo, permite que Paulo fizesse sinais e prodígios. O Senhor permite isso. Então, quando nós vemos milagres acontecer, não é por causa do próprio apóstolo, do profeta, de quem quer que seja, é porque o Senhor permite. Paulo não fazia milagre pela força dele, fazia pela força do Senhor e quando o Senhor determinava. Então, provavelmente ele vai lá, cura uns enfermos, liberta uns endemoniados, né? E nós já vimos também que na igreja primitiva, livro de Atos, os milagres eles são bastante frequentes. Bastante frequentes. Isso tem uma razão de ser. Estávamos num período extremamente importante em termos de igreja, de cristianismo, em que nós tínhamos uma mudança de paradigma. A antiga aliança estava dando lugar à nova aliança. Então aqueles homens, aqueles apóstolos enviados de Deus, os emissários de Deus, eles estavam chegando com a palavra que muitas vezes chocava o judeu. O judeu estava acostumado com a lei, né? A observância à lei, era isso que eles tinham, né? Como uma regra de vida, observância estrita à lei. E a partir de agora, nós saímos da aliança, da velha aliança, né? Em que o judeu achava que era pela obra, pela observância às obras da lei, para a nova aliança, em que nós sabemos que é a fé no Senhor Jesus. Detalhe, né? Na velha aliança, a salvação também não vinha pela observância à lei. Tá? A salvação também vinha pela observância a Jesus, porque quando Jesus vem, ele traz a revelação completa. A lei, ela vem para revelar Cristo, e Cristo nos traz a salvação. Então, mesmo na antiga aliança, quem salva é Cristo, tá? Para ficar bem claro. Mas para aqueles judeus, eles não tinham essa compreensão que Jesus era o Messias, que ele tinha vindo. Então, eles observavam a lei rigorosamente, e os apóstolos estavam com um novo entendimento agora, um entendimento completo, revelado por Deus Pai, quando manda seu Filho Jesus nessa terra. Então, eles começam a explicar isso. Então, quando nós vemos apóstolos fazendo milagres, é porque precisava de uma validação, uma comprovação que aquela palavra deles era realmente uma palavra vinda do próprio Deus. Então nós vemos muitos milagres sendo realizados. Por isso é que fala que o Senhor permitia que Paulo fizesse milagres para testemunhar a palavra da graça que estava sendo pregada. Dar testemunho, para mostrar que aquilo ali de fato era verdade. A palavra da graça, nós já vimos então, a salvação não vem pelas obras da lei, pela obediência à lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Tá? Então, depois que Paulo faz esses milagres todos, aí todos passaram a crer, não é verdade? Não é verdade. Alguns creem, mas outros não creem. Só milagres não convencem. Pô, você vê que Jesus fez muitos milagres, mas ainda assim nós percebemos que muitos não creram em Jesus, não é verdade? Bom, a cidade se divide, parte fica a favor dos apóstolos, parte fica a favor daqueles judeus que não creram nos apóstolos, e aí mais uma vez eles se juntam para apedrejar Paulo. Paulo fica sabendo, ele sai correndo lá da Icônia. Vamos lá, eles estavam aqui na Icônia, ele sai da Icônia e ele vem para uma cidade que vocês estão vendo que é uma cidade próxima, né, gente? Olha só, veio para essa cidadezinha aqui, que é a cidade de Listra, tá? Bom, chegam na cidade de Listra, Icônio, província da Frígia, Listra, uma província da Licaônia, tá bom?
Vai fazer sentido para você o motivo de eu estar falando isso já já. Gente, vamos lá. Para que você entenda o que aconteceu em Listra, eu primeiro preciso contextualizar você. Olha o que acontece. Eu já falei aqui algumas vezes que nós precisamos entender o contexto histórico, geográfico, cultural, para a gente ter uma compreensão mais adequada daquilo que nós estamos lendo. E eu creio que ao final dessa contextualização isso vai ficar claro. Você vai ver como faz uma diferença a gente entender o contexto da época. Listra, uma colônia romana, uma cidade comercial, lá no primeiro século, meados do primeiro século, volta do ano 54, 55 aí, depois de Cristo, tá? Tudo indica que naquela época não havia colônia judaica na cidade de Listra. Tudo indica, nós não podemos afirmar com certeza, mas isso tudo indica porque nós vamos ler já já essa passagem, você vai ver que dessa vez Paulo não vai para a sinagoga, ele prega nas ruas. Nós já conversamos aqui que para você ter uma sinagoga, quantos judeus precisava ter na cidade? 10 judeus. Talvez não tivessem 10 judeus, talvez até tinha 10, um pouquinho mais, mas esses judeus não estavam muito dispostos aí a se unirem, fazer uma sinagoga, nós não sabemos. Tudo indica que era uma cidade pagã, tá? Uma cidade gentia e totalmente pagã. Tanto é assim que eles tinham um templo lá para Zeus, tá? Eles eram politeístas. Politeístas acreditam em muitos deuses. Eu quero lembrar para você, Zeus, mitologia grega, talvez você já conheça um pouquinho de mitologia greco-romana, né? Aquilo que nós chamamos hoje de mitologia, nós sabemos que isso é invenção, é fruto da imaginação. Mas o que nós chamamos de mitologia, para boa parte daquela população greco-romana, não era mitologia, era naquilo que eles acreditavam de fato, né? Então nós vemos que Listra era uma população pagã, uma população que acreditava naquilo ali, tanto que eles tinham um templo, então, dedicado a Zeus. Zeus era o deus dos deuses, né? Segundo a mitologia grega. Para os romanos, ele era Júpiter, tá? Então, Zeus e Júpiter, o grego chama de Zeus, o romano chama de Júpiter, tá bom? E aí, o que acontece? Naquela época, tinha uma lenda que, novamente, não é verdade, né? Nós sabemos que era uma lenda, não era um fato real, mas na cabeça deles isso era verdade, na cabeça daquele povo lá. Havia uma lenda que em determinado momento, muito tempo antes daquele em que eles estavam vivendo, Zeus resolveu descer até a terra com o seu filho Hermes. Hermes, para os gregos, Mercúrio para os romanos, tá? É aquele deus mensageiro, ele é uma divindade responsável por um monte de coisa. Uma delas, ele é o mensageiro. Tá? Eles resolvem descer até a terra para testar a hospitalidade dos humanos, né? E eles descem até a terra, disfarçados de humanos, de pessoas humildes, e eles começam a bater de casa em casa, procurando alguém para recebê-los, mas ninguém recebe. Eles batem numa porta, batem na outra, e todo mundo fecha a porta na cara deles. Isso acontece centenas de vezes, e aí Zeus está cansado, está com fome, está com frio, está com sede, está indignado com aquilo que estava acontecendo, e aí eles chegam naquela província da Frígia. Acabei de falar para vocês que Frígia era onde ficava a cidade de Icônio. Era uma região muito próxima ali, muito próxima de Listra. Então eles, segundo essa lenda, eles chegam na cidade, ali naquela região, na província da Frígia, e aí eles batem numa casa humilde, uma casa pobre, simples. E um casal de idosos, um casal humilde, recebe Zeus e Hermes, e recebe da melhor forma possível. Com pouco que eles tinham, eles recebem muito bem Zeus e Hermes. E aí, segundo essa lenda, Zeus fica indignado com os humanos, manda uma inundação, destrói tudo, mas aquele casal que recebeu bem tem a sua casa transformada num templo e eles viram sacerdotes. Tá? Então, essa era uma lenda que existia naquela época em que Paulo e Barnabé chegam na cidade de Listra. Tá? Agora que você entendeu o contexto, vamos ler aqui a passagem que eu acho que vai ficar mais claro para você. Estou aqui em Atos 14, a partir do versículo 6. Então eles estavam lá em Icônio, né? Quando eles descobriram, sabendo o quê? Que queriam matá-los,
fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. Estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado, um paralítico que nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então, Paulo estava pregando o evangelho nas ruas, não estava na sinagoga, já falamos o porquê disso. E lá estava um paralítico de nascença, naquela cidade, provavelmente todo mundo ali, ou boa parte, conhecia aquele paralítico, nem que fosse de vista. Está o paralítico ouvindo Paulo pregar, e ele crê. Ele tem fé, ele crê na palavra que Paulo estava pregando, no evangelho, em Jesus Cristo, no poder de Jesus para curar, para salvar. E Paulo olha para ele, e claro, debaixo da direção do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que direcionou Paulo, com certeza, ele vê que aquele homem tinha fé para ser curado. E também debaixo do poder do Espírito Santo, Paulo vira para aquele paralítico e fala: levanta e anda. Basicamente isso. E aquele cara levanta, dá um salto e anda. Gente, agora que você sabe o contexto que tinha na mente daquelas pessoas e o que Paulo acabou de fazer, o que você acha que se passou para eles quando eles viram aquilo acontecer? Vamos continuar a leitura que vai ficar... Que é exatamente o que eu acho que você está pensando. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo. Júpiter, nós já vimos aqui Zeus, Mercúrio, Hermes. Porque este era o que falava, ou seja, Paulo era o que falava, chamavam ele de Mercúrio porque Hermes era um mensageiro, né? Na mitologia greco-romana. E o sacerdote de Júpiter, ou de Zeus, tinha um templo de Zeus lá, lembra? De Júpiter. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ficou mais fácil de entender agora o que aconteceu? Gente, imagina aquele povo de Listra, que acredita naquela lenda mitológica, que para eles era uma coisa real, vendo Paulo e Barnabé operar um milagre, curar um paralítico de nascença. Eles pensam, eles voltaram de novo. Zeus e Hermes voltaram mais uma vez para a Terra e estão testando de novo os humanos. Vamos tratar bem esses dois dessa vez, né? Porque senão eles vão destruir a gente. Então eles já vão e eles pegam touros para sacrificar em homenagem a eles, a Barnabé e Paulo, porque achavam que eles eram Zeus e Hermes, que tinham vindo novamente testar os dois. Olha que coisa. Tudo bom, Marina? Como é que tá? Seja bem-vinda. Nós estamos no capítulo 14 de Atos, tá? Estamos vendo quando Paulo e Barnabé chegam até a cidade de Listra. Então, gente, aqueles homens, quando eles percebem, eles começam a gritar na língua deles, licaônica. Então, Paulo e Barnabé não estão entendendo nada. Eles não falam essa língua. Eles falavam grego. Paulo, quando ele ia para essas regiões, ele pregava em grego, certo? E possivelmente no início ele não entendeu muita coisa. Quando eles chegam com os touros, que eles entendem o que estava acontecendo, o que eles fazem? Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes. Gente, essa questão de rasgar as vestes era o maior sinal para um judeu de que ele estava ressentido, que ele estava triste, que estava sofrendo. Quando eles estavam no luto, eles rasgavam as vestes, rasgar mesmo as vestes, né? Então eles rasgam as vestes e dizem: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Olha só, mais uma vez, nós já falamos isso algumas vezes, porque isso aparece muito no livro de Atos. Mais uma vez nós temos aqui a palavra de Deus nos mostrando que homens não recebem adoração. Não recebem adoração. Mas a palavra é muito clara. Homens não recebem adoração, anjos não recebem adoração, como nós já vimos diversas passagens nesse sentido. Por mais que um homem tenha sido abençoado, usado por Deus, fez obras poderosas pelo poder do Espírito Santo, eles eram sujeitos às mesmas emoções, aos mesmos sentimentos, pecaram, se arrependeram, precisavam do Senhor operando na vida deles. Então, não podem fazer nada. Morreram.
estão no paraíso, mas não podem fazer nada por nós. Só existe um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É o que a palavra de Deus nos fala. E nós temos que ficar não com o que o homem nos ensina, não com o que a religião ensina, não com o que um líder religioso ensina, mas com o que a Bíblia fala pra gente. Porque a Bíblia é que traz a verdade. Então tudo aquilo que é falado num altar, num púlpito, numa igreja, tem que ser confrontado com a palavra de Deus, que é a única que é divinamente inspirada, que vem com certeza do nosso Deus. Beleza? Então eles vão, já falam, gente, o que vocês estão fazendo? Nós somos homens como vocês. E eles finalmente conseguem, né, impedir. Mas olha que interessante a pregação de Paulo para eles. Olha isso aqui, o que Paulo fala. Paulo estava falando, né? Vou voltar aqui para o finalzinho. Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. Que vaidade? Essa de vocês acreditarem nessas divindades, na mitologia. Que, né, para eles não era mitologia, não era chamada assim na época, né? Mas dessas falsas divindades. Se convertais dessas vaidades ao Deus vivo. O Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar e tudo que há neles. Porque para eles havia um Deus para cada coisa. Um Deus que tinha criado o céu, um Deus que tinha criado o mar, a terra. Esse Deus, nos tempos passados, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos e, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Olha que coisa preciosa, né? Paulo, ele está adaptando a palavra dele para aqueles ouvintes. Paulo falava das Escrituras, ele citava o Antigo Testamento, a criação, Moisés, Abraão, tudo mais, quando ele estava falando com os judeus. Mas aqui ele está falando com um povo gentil, um povo completamente pagão, que não conhece as Escrituras. Então não adiantava ele citar o Antigo Testamento. Paulo adapta a realidade deles. E ele fala, olha, vocês estão adorando o céu, a terra, o mar, tudo isso, mas é um Deus, existe um Deus que criou tudo isso, somente um Deus. E esse Deus deixou revelação dele, que foi ele que criou. Romanos 1 aí, olha, Romanos 1, se você for lá, Romanos 1, Paulo fala justamente isso. Depois você vai lá e dá uma lida, para a gente não passar do horário aqui. Mas ele fala, olha, esse Deus, por mais que vocês andassem em outros caminhos, ele ainda assim beneficiou vocês, dando chuva, dando tempo frutífero. Como é que é o nome disso aqui? Graça comum. A graça comum é justamente a graça universal que é derramada indistintamente, quase não saiu essa palavra, indistintamente, por Deus, para todos, independente se a pessoa é boa, se a pessoa é má, se a pessoa acredita em Deus, se ela não acredita em nada, independente disso, Deus manda chuva, Deus manda sol, Deus manda as estações, Ele manda tempos, Ele manda uma fruta, né, a lavoura que produz, enfim, Ele manda mantimentos, tudo isso por causa da graça comum. É uma das facetas, né, do amor de Deus, da bondade de Deus. Mas nós temos também a graça salvadora. A graça salvadora, ela não alcança todo mundo. Apenas aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus, que têm fé em Jesus, que são salvos pela fé em Cristo Jesus. Esses são alcançados pela graça salvadora. Tá? Então Paulo vai e ele explica isso para aquele povo. Claro que nós não temos todo o sermão de Paulo, que seria uma bênção, né? Se a gente tivesse o sermão completo de Paulo para ver tudo aquilo que ele falou. Mas veja que Paulo adapta, então, para aquilo que aquele povo conhecia e acreditava naquele tempo. E com muito esforço, Paulo consegue convencer aquele povo a não sacrificar em favor deles. Tá? Bom, gente, aí o que aconteceu? Eles passaram a ajudar os dois? A crer em tudo que eles falaram? Se converteu todo mundo? Não. Não foi isso que aconteceu. Passou um tempo, os judeus das duas cidades em que Paulo esteve anteriormente, quais cidades são essas? Antioquia, da Psídia e Icônio. Eles ficam sabendo que Paulo e Barnabé estavam lá em Listra e eles descem para Listra. E eles vão até lá atiçar a multidão para que apedrejassem Paulo. Só que dessa vez Paulo não foge. Eu não sei se ele não fugiu porque ele foi pego de surpresa ou se era para ele não fugir mesmo, não sei. Eu sei que ele é apedrejado de fato dessa vez. E, gente, ele é apedrejado com tanta violência que o povo arrasta ele para fora da cidade. Na cabeça dele estava arrastando o corpo para fora da cidade e deixa ele largado de fora. Sendo que
só indulgente, uma pessoa muito perversa que não era enterrada também, né? Então, eles largam e eles recebem um tratamento que era dado por um blasfemo, apedrejamento, né? E larga de fora. O judeu não fazia isso. E os judeus desceram para lá para tratar Paulo dessa forma, né? Quando a gente fala em apedrejar, não era uma pedrinha pequena, não. Era uma tora, tá? Era uma baita de uma pedra que chegava a arrancar pedaço. Vocês já viram vídeo de quando a pessoa passa por um lixamento na rua e ela fica toda desconfigurada, com tudo roxo, é uma cena triste de ver? Imagina Paulo. Paulo deve ter ficado muito pior do que isso, porque foram pedras que foram lançadas nele, pedras enormes. E Paulo é arrastado então porque achavam que ele estava morto, né? Aí, gente, Paulo morre? Paulo não morre. Não morre porque não era chegada a hora dele. Porque o Senhor tinha planos ainda, planos preciosos para a vida desse homem. O ministério dele estava só começando. Paulo ainda vai fazer muita coisa, né? Então, o que acontece? Atos 14, versículo 20, nós lemos que ele foi rodeado pelos discípulos dele, e ele se levanta, entra na cidade, e no dia seguinte ele sai com Barnabé lá para Derbe. Olha que, gente, esse homem tem culhão, né? O cara é apedrejado, ele volta, aí os discípulos rodeiam, ele desperta ou ele ressuscita, não sabemos, e aí ele resolve voltar para a cidade de onde tinha apedrejado o homem. Ele volta para lá e aí no dia seguinte ele sai com Barnabé lá para a cidade de Derbe. Mas chama muita atenção da gente também o fato de que eles saem de um extremo ao outro, né, com uma facilidade muito grande. Primeiro eles estão lá querendo sacrificar um boi ou alguns bois para Paulo e Barnabé, e no momento seguinte eles estão de fato apedrejando para matar Paulo. Olha que coisa, né? Mas olha só, quando a gente lê isso aqui, parece que isso foi de um dia para o outro. Dificilmente foi de um dia para o outro, tá, gente? Toda essa viagem missionária de Paulo e Barnabé, ela dura em torno de 3 a 4 anos. Então eles passam um tempo em cada região, né? E nessa cidade, a gente sabe que eles passam um tempo, porque a gente vê que Paulo foi rodeado pelos seus discípulos que ele fez naquela cidade. Então já tinha uma igreja que estava sendo constituída ali. A obra de Paulo e Barnabé já estava dando frutos. Mas para você fazer um discípulo, leva um tempo, certo? Caminhada. São alunos de Paulo e Barnabé. Então, eles já estavam ali há um tempo quando essa população sai de um extremo para outro. Não que justifique, mas eu só quero que você lembre, quando você estiver lendo a palavra de Deus, que muitas vezes a gente vê uma situação de um versículo para o outro e a gente pensa, nossa, aconteceu no mesmo dia, no dia seguinte. Às vezes passaram meses, passaram anos, nós não temos essa certeza muitas vezes, mas fique atento a essa situação também, tá? Então, gente, é isso que acontece. E, inclusive, eu tenho uma pergunta aqui para vocês que estão acompanhando. Essa pergunta já é uma pergunta mais difícil. Vamos ver se alguém vai saber responder aí. Mas fique à vontade para botar nos comentários, para chutar, enfim. Quem que é o homem citado no Novo Testamento, na igreja primitiva, que vem dessa cidade aí de Listra? Tem um homem que é justamente de Listra. Essa cidade, eu sei que essa pergunta é mais difícil, né? Então eu vou dar uma dica para vocês. Esse homem era filho espiritual de Paulo. Filho espiritual de Paulo, que era justamente da cidade de Listra, essa cidade onde Paulo foi apedrejado aí. Será que você sabe quem é? Vou facilitar para vocês, hein? Para ver se alguém mata aí essa charada. Além dele ser filho espiritual de Paulo, Paulo escreve uma carta para ele. Bom, enquanto você vai escrevendo para mim aí nos comentários, eu vou explicar para você que quem primeiro se converte não foi esse homem. Provavelmente ele era um menino nessa época, quando Paulo estava lá na primeira... Aliás, nós não sabemos se foi na primeira viagem missionária, mas muitos acreditam que isso aconteceu na primeira viagem missionária de Paulo. Boa, João. Timóteo, exatamente Timóteo. Timóteo provavelmente era um menino quando Paulo vai na primeira viagem missionária, mas há uma grande chance que a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo se convertem justamente na primeira viagem missionária. E depois a mãe e a avó vão e ensinam Timóteo aí. Josh também, muito bom, garotos. Como é que a gente sabe disso? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, fala assim, olha, isso é Paulo falando para seu filho espiritual Timóteo. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Então, primeiro você veja que quem se converteu foi a avó Lóide, depois a mãe Eunice.
E aí quando a gente vai para 2 Timóteo 3,15, olha o que Paulo fala para Timóteo também. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Ou seja, desde pequeno, Timóteo aprendeu as escrituras. Então é possível que nessa primeira viagem missionária aqui, quando Paulo estava lá em Listra, ele evangeliza a avó e a mãe de Timóteo. E depois, Timóteo vem a se converter também e, posteriormente, ele se torna um filho espiritual, um homem abençoado, né? Bom, gente, beleza. Aconteceu isso, foi apedrejado, saiu de lá de Listra e eles vão para a cidade de Derbe. Vou mostrar de novo um mapinha para vocês. Eles estavam aqui em Listra e agora eles percorrem mais de 100 quilômetros para chegar até Derbe, né? Lembrando que essas distâncias elas eram percorridas provavelmente a pé, no máximo aí no lombo de um animal, né? Então levava um tempo. Ainda que você fosse num animal, você levava alguns dias aí para percorrer essa distância. Bom, nós não temos muita informação do que aconteceu em Derbe. Tá? A palavra só fala que eles anunciam o evangelho lá, eles passam tempo, eles fazem muitos discípulos por lá. E nós sabemos também que ali é o destino final da primeira viagem missionária. Tá? A partir daqui, vão voltar para casa, né? Inclusive, essas cidades, Derbe, Listra, Icônia, elas faziam parte da região chamada Galácia. Então tem muitos que acreditam que aquela carta de Paulo aos Gálatas foi endereçada justamente para esse pessoal aqui, dessas cidades, né? E se você for parar para ver o contexto, né, aquilo que a carta de Gálatas foca, faz sentido realmente. Porque lá em Gálatas, o objetivo de Paulo é reforçar para todos, tanto judeus quanto gentios, que a salvação ela não vem pelas obras da lei de Moisés, né? Ela vem pela fé em Jesus, pela graça. Então não precisava circuncidar, bastava a fé em Jesus Cristo, né? Então perceba que foi nessa região aqui que o apóstolo Paulo sofreu uma perseguição grande dos judeus. Muitos não estavam aí dispostos a mudar a mentalidade deles, né? Que era muito voltada aí para a lei de Moisés. Então é bem possível realmente que a carta de Gálatas foi escrita justamente para esse pessoal aqui, fruto da primeira viagem missionária de Paulo. Tá? Então, beleza. Chegaram a Derbe, hora de voltar para casa. Gente, vamos dar uma olhada no mapa aqui. Olha só, eles saíram daqui, Antioquia da Síria, vieram para Chipre, subiram para o continente, chegaram até aqui. Já está no meio, quase perto, né? Olha só vindo andando aqui mais um pouquinho, eles voltam para Antioquia da Síria. Inclusive, no meio do caminho, ficava a cidade de Paulo, Tarso. Vamos fazer isso? Foi isso que eles fizeram? Não foi isso que eles fizeram. Eles voltaram, gente. Eles voltaram, eles chegam até aqui e eles resolvem voltar pelo mesmo caminho, quase o mesmo caminho, né? Porque eles não voltam para Chipre, eles vão diretamente para Antioquia. Eles voltam para lá. Gente, por que eles resolvem pegar o maior caminho ao invés de simplesmente ir pelo continente lá, chegaria muito mais rápido? Por que eles fazem isso? Vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui o trechinho final de Atos 14, e eu quero que você, quando você perceber um motivo bom para Paulo ter voltado pelo caminho por onde ele veio, coloca aí nos comentários, tá bom? Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Enquanto você vai colocando aí a razão, olha que coisa interessante aqui, né? Que Paulo fala, exortando a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, não é por meio de riquezas, não é por meio de conforto, não é por meio de vitórias constantes que a gente entra no reino de Deus, assim, por meio de tribulações. Claro que nós podemos ter vitórias, podemos ter riqueza, conforto. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata, ele pode sim nos dar tudo isso. Mas entenda que o que nós vemos aqui é que nós passaremos por tribulações, por perseguição. Se perseguiram Cristo, o Mestre, vão perseguir também os seus seguidores, né? Jesus já falava disso, né? Nós não estamos aqui
em busca de uma coroa corruptível. Nós estamos aqui em busca de uma recompensa eterna, uma coroa incorruptível. Beleza? Bom, porque eles tinham que passar necessidades para levar a palavra para o Senhor? Vamos lá. Lulu, eles já tinham passado por essa cidade, levado a palavra do Senhor, as igrejas estavam começando a se formar, mas ali era um território em que havia muito confronto, não é verdade? Tanto que Paulo teve um atentado de apedrejamento em Antioquia, em Icônio e em Listra. Ele de fato foi apedrejado. Olha como é que estava a situação, né? Então, gente, olha aí, isso aí, Josh, vendo se todas as pessoas foram evangelizadas, estavam firmes. Na verdade, eles queriam justamente fortalecer a fé dessas pessoas. Eles precisavam fortalecer essas pessoas para que elas se mantivessem firmes naquele evangelho, naquela palavra que havia sido ensinada. Era uma nova igreja, estava num território em que havia muitos gentios, muitas pessoas pagãs que acreditavam em outras coisas, muitos judeus que confrontavam os cristãos. Então eles precisavam ser fortalecidos. E ninguém melhor do que Paulo para falar que a perseguição é que produz resultados para a vida eterna, né? Porque Paulo, o cabra que foi perseguido e que sofreu pelo evangelho, não é verdade? E além disso, o Xande também botou aí a segunda razão, levantar uma liderança. Precisava levantar uma liderança. Pessoas que iriam conduzir aquelas igrejas que estavam sendo levantadas. Então Paulo volta pelas mesmas cidades que os perseguiram. As mesmas cidades, ele volta, ele entra lá no fogo mesmo. Gente, olha que coisa maravilhosa, né? Olha só, minha mãe até botou, coisa linda, quanto amor, é verdade, é muito amor. Paulo voltar pelas mesmas cidades, onde ele passou todo esse aperto, para garantir que aquelas pessoas ali estavam firmes, que eles não iam se desviar, e para levantar líderes, para que mantivessem aquelas pessoas firmes. Então ele vai e eles elegem anciãos em cada igreja. Não sabemos como é essa forma de eleição, se Paulo que vai e escolhe, se ele só está lá observando e a própria igreja levanta com base nos frutos que tinham sido produzidos já, né, dos que eram daquela igreja. Porque como eu falei anteriormente, essa missão, toda essa viagem de Paulo dura entre 3 e 4 anos. Eles saem de lá de Antioquia por volta do ano 45, 46. Eles retornam por volta de 48, 49. Então, eles vão, dá tempo das igrejas começarem a se estabelecer, né? Quando eu falo igreja, gente, eu não estou falando de estrutura física, não. Estou falando corpo. Nós somos a igreja do Senhor. Então, dá tempo da igreja começar a se estabelecer, produzir frutos, ver quem é que de fato está firme na fé. Então, eles voltam e eles ajudam a eleger os anciãos. E aqui, quando a gente fala anciãos, nós não estamos falando de idade. Estamos falando de experiência, tá? Como a gente sabe, igual o Paulo fala, que eu queria dar uma palavra sólida, um alimento sólido, mas eu não pude, porque vocês são bebês. Não está falando que eu estou falando com criancinhas. Não, está falando que as pessoas são novas na fé, né? Naquele outro contexto. Então aqui é a mesma coisa, anciãos, as pessoas que já estão maduras na fé. Então essas pessoas são levantadas. Na igreja primitiva, líderes, no plural, eram levantados, né, nas regiões, porque a igreja primitiva ela era liderada por um colegiado. Da mesma forma que lá no Egito, Moisés, ele escuta o seu sogro, Jetro, né? Quando Jetro percebe que Moisés estava com um fardo muito pesado, decidindo tudo, ele fala, olha, por que você não escolhe líderes de 1000, líderes de 100 para ajudar? E ele faz isso. Aí depois nós temos o Sinédrio que era justamente o colegiado que falava, né? O sumo sacerdote chefiava o Sinédrio, né? Que você tinha lá a composição, também era um colegiado. E aí nós temos, então, isso acontecendo. Eles escolhem líderes, no plural, que iriam decidir, né? Queriam ser as pessoas que iriam orientar aqueles recém-convertidos. E aí, finalmente, eles descem, então eles passam pelas mesmas cidades, eles voltam aqui, ó. Eles estavam em Derbe, voltam para Listra, de Listra eles vão para a cidade de Icônio eles partem para Antioquia, e aí eles descem, e aí aqui eles chegam em Perge, anunciam a palavra em Perge. Nós não temos o relato que na ida eles anunciaram o evangelho lá. A gente só tem o relato que João desiste lá em Perge. Não sabemos se eles chegaram a pregar ou não na ida. Mas eles vão para Perge, de Perge eles descem para a cidade de Atália, não é Itália, é Atália, onde eles pegam o barco e finalmente voltam para Antioquia da Síria, de onde eles partiram. E lá em Antioquia da Síria, eles vão e relatam tudo o que aconteceu naquela viagem, como os gentios se convertem ao Senhor, e ali eles permanecem por um bom tempo com seus discípulos. E é assim que termina a primeira viagem missionária de Paulo, a primeira de algumas, como nós veremos
né? Na semana que vem, hoje nós encerramos então o capítulo 14. Eu gosto muito de estudar essas viagens missionárias, acho muito legal. Nós terminamos a primeira viagem missionária. Semana que vem, quinta-feira, se Deus assim permitir, a partir das 8 horas, em ponto, nós estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo de Atos. Nós vamos ver o capítulo 15. Não sei se a gente vai conseguir entrar na segunda viagem missionária. Vamos ver o que a gente vai ter aí para falar do capítulo 15, tá? Vamos só orar aqui ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que nós tivemos aqui, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Que alegria saber que essa foi a nossa 50ª live, nosso 50º estudo na palavra. E como nós temos aprendido com o Senhor, meu Deus. Como nós temos aprendido. Nós pedimos para que o Senhor continue nos instruindo, nos capacitando, para que nós permaneçamos firmes na tua palavra, no evangelho, o evangelho verdadeiro que o Senhor tem para nós. Que os nossos olhos estejam atentos para a palavra verdadeira, meu Deus, que nós possamos confrontar tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nos é ensinado, com aquilo que o Senhor revelou, que o Senhor deixou por meio das suas escrituras, meu Deus. Nós te agradecemos, Deus, como é precioso termos a tua palavra, Deus. Muito obrigado por ter nos deixado esse tesouro tão maravilhoso, meu Pai. E nós consagramos a Ti essas 50 lives e que venham mais 50, 100, tantas quanto o Senhor queira. Nós nos colocamos em Tuas mãos como instrumentos e nós declaramos que o Senhor é quem nos governa, o Senhor é quem determina o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita ferro, o Xande já botou aí que venham mais 5.000. 5.000 lives, já pensou? Haja live, hein? Muitas lives. Estou pensando aqui que quando a gente vê aqueles pregadores lá, Jonathan Edwards, John Wesley, Lutero, Calvino, cara, esses aí pregaram foi 3, 5 mil sermões mesmo. Olha que coisa, hein? É isso aí, estamos aí nas 50, rumo a mais 50. Depois a gente pensa nos 1.000, 2.000 e 3.000, beleza? Mas isso aí, gente, muito obrigado aos que estiveram presentes, muito obrigado pela participação de vocês, valeu aos que estão acompanhando desde o comecinho, olha que bênção, muita gente aqui está desde o comecinho, né? E eu sei que tem pessoas que chegaram também no meio do caminho, nós temos pessoas que chegaram por agora também. Muito bom vocês estarem acompanhando. Eu quero lembrar que todas as nossas lives, elas estão gravadas no YouTube, já falei isso algumas vezes. Se você passar pelo YouTube para ver alguma live antiga, deixa uma curtidinha, bota um comentário lá para eu saber que você está vendo. Aproveita e marca aquele seu amigo que precisa conhecer o Evangelho também, gente. Vamos espalhar a palavra do Senhor e não retenha o que você tem aprendido. Você tem aprendido para você liberar na vida de outras pessoas também. Então, seja vaso na mão do Senhor. Amém? Valeu demais! Gente, semana que vem a gente se vê por aqui. Ah, isso aí, ó, minha mãe colocou aqui, se inscreva. É isso aí, gente, se inscreva lá também no YouTube, não deixe de se inscrever para você receber notificação sempre que tem live nova, tá bom? E é isso, a gente se vê na semana que vem, se o Senhor assim permitir, para a gente dar continuidade. Atos 15, combinado? Beijo no coração e até lá!